Bem, pessoal, como vocês viram, essa vai ser a nossa atividade, eu já vou comentar sobre ela. Antes, deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida aqui, para a gente responder logo, tá? Para prosseguir com a atividade aqui. Dúvida, Sérgio? Temos aqui do Paulo Sapé, o aluno Josemi. Ele está perguntando se a atividade foi prorrogada para domingo. Josemi, a atividade foi prorrogada, conforme a gente viu no fórum, tá? Conforme eu citei lá no fórum e no chat, eu já estava vendo esse problema. Ela foi prorrogada até domingo, tá? Então quem fez a atividade pode ter um tempo para revisar. E quem não fez tem até domingo para poder ver a aula e mandar para o AVA, ok? O aluno Josemi, ele pergunta, os dois servidores, cada um com 225 estações ou os dois com 225? Josemi, os dois servidores têm que estar atendendo essas 225 estações. Que é aquela situação de redundância que eu falei para vocês. Caso um servidor caia, o outro vai segurar essa rede, ok? Não temos mais dúvidas. Certo, então vamos lá, pessoal. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês montem. Bota aqui, Billy, só para eu explicando aqui os trechos. Eu quero que vocês montem uma estrutura de uma rede, tá? Que tenha dois servidores, tá? Vocês vão definir um domínio específico ou vão criar um nome específico para a empresa de vocês, do jeito que vocês quiserem. Só que vocês vão criar uma rede, ou definir a estrutura dessa rede, ou seja, com uma sede única, vai ter uma filial, não tem mais nada, tá? E essa estrutura, ela vai focar a utilização dos recursos de TI. De que forma? Vocês vão ter dois servidores, um principal e um secundário, tá? Para atender essa rede. E para atender 225 máquinas, ou 225 estações. O que isso significa? Que no escopo do HCP de vocês vão ter que ter livre pelo menos 225 IPs. A reserva, a exclusão fica além desses IPs, tá? Fica fora desses IPs. Os clientes vão ter que ter acesso a compartilhamentos, tá? Ou seja, vocês vão ter que criar 3 pastas compartilhadas ou mais, tá? Para que fique, para que os clientes tenham acesso a esses compartilhamentos, ok? Esses compartilhamentos vão estar no servidor principal e vai ter que ser feito backup desses compartilhamentos no servidor secundário, certo? O que deve ser abordado nesse projeto? O que vocês vão desenvolver e vão citar nesse projeto? Os fundamentos de rede que a gente viu e que vocês devem ter visto em outros módulos, como TCP/IP, máscara, certo? O endereçamento IP dos clientes, endereçamento IP do servidor, a máscara que vocês utilizarem. Vai ter que ser abordado também, obviamente, o Active Directory, por causa dos grupos, dos usuários, das OUs, certo? Essa parte do Active Directory, vocês vão ter que abordar. Vão ter que criar pelo menos um OU principal e umas 4, 5 secundárias. E vocês criam uma divisão, tá? Pode ser a OU com o nome da empresa e dentro os departamentos. E dentro desses departamentos, as subdivisões, os subdepartamentos, tá? Fica a cargo de vocês, mas atenda pelo menos isso para que fique bem complexo. Políticas de backup, tá? Vocês vão ter que criar pelo menos 2 rotinas de backup. Uma que seja completa e outra que seja diferencial, por exemplo. Aí a agenda vocês definem. Políticas e diretivas de grupo, tá? Vocês vão ter que criar pelo menos 10 GPOs distintas. Ou seja, 10 políticas. Vocês vão lá na GPO, no editor de GPOs, vão ver uma política que interessa a vocês, vão aplicar ela e vão explicar por que vocês aplicaram ela. Todos esses passos vocês têm que explicar por que vocês fizeram, por que vocês aplicaram eles, ok? O DHCP, como eu falei, vocês vão ter que criar um escopo para 225 máquinas e 2 servidores. Ou seja, vai ter que ter livre 225 IPs. Ele vai ter que ser definido 225 IPs automaticamente. Reserva e faixa de exclusão fica fora desses 225, certo? Se eu começar, por exemplo, a minha faixa de exclusão é do ponto 1 até o ponto 10, ok? Eu vou ter que ir do ponto 11 até o ponto 235 para atender os meus 225 IPs, ok? Meus 2 servidores, por exemplo, podem ficar nessa faixa de exclusão. E isso vai ficar em cargo de vocês vão definir. Pode ser no final do range de IP, da faixa de IP? Pode. Mas vocês, como falei, vocês vão escolher. Esses são os básicos que vocês devem abordar, certo? Tem que falar sobre TCP/IP, ou seja, endereço IP de servidor, endereço IP da rede que vocês escolherem, o IP
do escopo do DHCP, a máscara que vocês adotaram, tá? O comprimento da rede, Active Directory, política, grupos, usuários e unidades organizacionais, backup, tá? Políticas de backup. Vocês vão ter que fazer duas políticas, duas rotinas e explicar por que fizeram essas rotinas e se ela está funcionando, se vocês testaram ela, tá? Façam aquele teste de apagar o arquivo e restaurar o backup para ver se vai voltar. Políticas direitinho, expliquem por que vocês adotaram aquela política, certo? Se ela tem que ter no mínimo 3 caracteres, 6, 10 caracteres, por que vocês adotaram essa política? GPOs, vocês vão olhar lá no editor de GPO, tá? A partir lá do usuários e computadores do Active Directory, vão lá editar GPO, vejam as políticas que ele tem disponíveis, escolham as 10 pelo menos e expliquem por que vocês adotaram essas políticas. Para variar, para ficar mais completo o trabalho, o que vocês podem fazer? Criar uma política, por exemplo, principal e botar na OU principal lá, na OU da empresa. Criar uma política para o departamento do BID lá, para os recursos humanos. Criar uma para o departamento da taxa, para o comercial. Cada uma com política diferente para ficar bem explicado e bem aplicado essas políticas, certo? E o DHCP, que vai ser um dos principais também, vocês vão ter que atender as 225 máquinas e os 2 servidores. Tem que ter uma faixa de exclusão e tem que ter uma reserva só para exemplificar. Volta aqui, Billy, por favor. Detalhes de observações desse projeto, pessoal. Vocês vão ter que... Esse projeto vai ser desenvolvido, tá? Vocês vão bolar ele, desenvolver de uma forma bem detalhada e bem explicada, tá? Através de um documento de texto. Pode ser um docx do Word, ODT do OpenOffice ou do BROffice, RTF, universal, tá? Vai ter que ser um estilo relatório, ou seja, vocês vão ter que detalhar todos os processos. Não é um passo a passo que gerou problema da última vez, vai ser as etapas detalhadas, tá? Como vocês configuraram cada etapa desse processo. O que vocês adotaram e por que vocês adotaram aquelas configurações. Vai ter que estar compactado em zip ou RAR, em 7-zip, vocês escolhem, quando vocês enviarem para o AVA, certo? Para diminuir o tamanho, porque vai ser muito projeto. Vocês podem fazer em grupo? Podem. Só que não é nem fazer em grupo, é estudar em grupo. Na hora de fazer projeto, óbvio, o projeto vai ter que ser diferente um dos outros. Se tiver igual, vai ser 0 para todo mundo. O projeto vai ter que seguir aquele padrão da BNT, pelo menos o simplificado que eu passei no fórum, certo? O link está aí para vocês. Deixa eu dar só um pouquinho de tempo para vocês anotarem. Sigam esse padrão, tá? Para que fique justo para todo mundo. Para que não esteja um todo arrumado e um outro lá todo bagunçado, todo desformatado e acabe ganhando uma nota injusta. Os itens a serem abordados têm que ser explicados tecnicamente, ou seja, todos detalhados. DHCP, GPO, Active Directory, usuários, grupos, etc. Por que vocês adotaram essas configurações, tá? E explicar cada uma delas. GPO, por que aquele P, por que aquela GPO, etc. Por que aquele escopo do DHCP. Não deve ser explicado naquele estilo passo a passo, ok? Não vai ser utilizada imagem, nem vídeo, nem nada nessa atividade, tá? Só o relatório completo.